Oi gente, bem-vindo a uma nova videoaula de Fundamentos da Matemática Elementar 1. Hoje a gente vai falar sobre funções. A gente vai tentar construir essa ideia de uma maneira bem intuitiva. Vamos à aula? Então, vamos tentar construir a ideia de função sem formalizar. Vamos deixar primeiro se ambientar no assunto, a gente formaliza no caderno, para sei lá, na próxima aula também. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos ler o texto. O operário ganha R$1.000 fixo, mais R$15 por hora extra. Sabe-se que o número de horas extras varia todo mês. Observando os dados, estabeleça a relação entre o salário S e o número de horas trabalhadas H. Inicialmente vamos expressar essa relação sob forma de uma tabela, né? Bem, o que está acontecendo aí? Está havendo uma relação entre duas grandezas, né? Que seriam quais? Seriam o salário e a hora trabalhada, né? Quanto mais o cara trabalha, mais ele ganha. A gente criou uma tabela para tentar mostrar isso. Veja só. Se ele não trabalha nenhuma hora extra, o salário dele vai ser os próprios R$1.000. Não é verdade? Agora, se ele trabalha uma hora extra, o salário dele é R$1.015, porque ele já ganha R$15 por hora trabalhada. Se ele trabalha 2 horas extras, o salário dele é R$1.030. 3 horas extras, R$1.045 e aí sucessivamente. Então a gente pode mostrar essa relação entre essas duas grandezas, né, que seriam quais? O salário e a hora trabalhada, né, expressar elas através de uma sentença. Como seria essa sentença? Seria assim, o salário do cara, que é o S, vale quanto? Ele vale R$1.000 fixo, mais 15H, né? 15 vezes H, R$15 por hora trabalhada, né? Essa sentença, a gente vai ver mais tarde que ela é uma função, não é verdade? A gente fez aqui uma tabelinha, olha, se o cara não trabalhar nada de hora extra, ele ganha R$1.000, 1 hora extra ele ganha R$1.015, 2 horas extras ele ganha R$1.030. Não sabemos quantas horas extras ele pode fazer, o salário dele subiria a partir dos R$1.000, dependendo do número de horas extras que ele fizesse. Tudo bem? Vamos a uma segunda situação. Vamos lá. Suponha que um vendedor de automóveis receba de salário R$300 fixos por mês, mais uma comissão de R$200 por carro vendido. Neste exemplo, podemos notar que existe uma relação de dependência entre o salário do vendedor e o número de carros vendidos por ele, né? Então, por que a gente pegou esse exemplo, né? Porque no primeiro exemplo, ele podia trabalhar 1 hora extra, cada hora extra era R$15. Supõe que meia hora extra, então fosse R$7,50. Daria uma reta mesmo, começando pelos R$1.000, né? Aqui não. Por que aqui não? Veja, vamos fazer uma tabelinha, uma tabela aqui, ó. Se ele não vende, né? Se ele não vende nenhum carro, o salário dele qual seria? Seria os R$300. Se ele vende um carro, ele não ganha R$200 por carro vendido. Então, se ele vende um carro, ele ganha R$200 por aquele carro, mais os 300 fixos. Ele ganha R$500. Se ele vende 2 carros, ele vai ganhar quanto? 200 por carro dá R$400, mais os 300 lá, dá R$700, que seria o salário dele, né? Qual a diferença, né? Por que a gente pegou, né, esse exemplo aqui, 700, né? Por que a gente pegou esse exemplo aqui, né? Para mostrar o quê, né? Para mostrar que aquele é um conjunto de pontos alinhados e não uma reta, né? E por que não uma reta? Porque a gente não pode substituir o X ou o C, que seria o número de carros vendidos, por 1,1, 1,8, 4,3. Ele não pode vender 4,3 carros. Ou ele vende 4 carros ou 5 carros, ou ele vende um carro ou vende 6 carros. Então a letra C, né, no valor do C,
sempre será atribuído um número positivo, né? Um número natural, positivo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a função, né? A gente não está falando ainda em função, mas que representa, qual a situação que representa essa situação problema? Seria que o salário dele, né, o S, o salário dele é quanto? É 300 fixo, mais 200 vezes C, né? 200 por carro, né? Que nem aquele 35x de uma aula anterior, da aula anterior, você lembra? Agora é 200C, né? Aqui não são termos semelhantes, você não pode somar, né? A gente está colocando aqui no eixo X o número de carros e no eixo Y o salário do cara. Tudo bem? Ótimo. Vamos a um outro exemplo. Vamos lá? Em um açougue, o quilo de carne, o quilo de um tipo de carne lá custa R$12. Sabendo que o açougue dispõe de 30 quilos desse determinado tipo de carne, nos mostre. Letra A, uma função, né? A gente está falando aqui de função, que representa essa situação problema, né? A gente pede que se lembre daquele 35x, né? Lembra que o cara ganhava 35 reais por dia de salário? Então, como cada quilo de carne custa 12, vai dar 12 vezes x. Quer dizer, essa é a função que mostra, que relaciona o valor recebido pelo dono do açougue e a quantidade de quilos vendidas daquele determinado tipo de carne, digamos assim. Por que a gente, nesse exercício, a gente colocou que o açougue só dispõe de 30 quilos desse determinado tipo de carne? Para dar a ideia de um outro conceito matemático muito importante, que é o conjunto imagem, né? Olha, a gente está montando uma tabela e o gráfico, e no slide seguinte a gente fala em domínio, contra domínio, imagem. Vamos lá. Olha, vamos ver o que acontece. Vamos tentar montar uma tabela. Se o cara não vende nada, não ganha nenhum dinheiro. Se ele vende 1 quilo daquele tipo de carne, ele ganha 12 reais. Lembra que é 12 reais o quilo daquela carne lá? Se ele vende 2 quilos, ele ganha 24. E o máximo que ele pode vender é 30 quilos daquele tipo de carne, né? O X não pode ser mais que 30. O X no máximo vai ser 30. E o máximo que ele vai receber por aquele tipo de carne seria 360 reais, porque seria 30 vezes 12, por isso que aqui está um 360. O gráfico, mais uma vez, dá uma retinha, dessa vez partindo do 0, 0, né? Aqui sim, você é uma reta e não um conjunto de pontos alinhados que nem o do carro. Porque o do carro ele não pode vender 2,5 carros, hein? E aqui ele pode vender 2,4 kg, lembra disso. Tudo bem? E virando o slide, a gente fala lá em domínio, contra domínio e imagem. Vamos dar uma olhada no que é domínio, né? Olha, represente a situação descrita através de um diagrama de flechas, né? Então aqui no conjunto de partida, que seria o nosso domínio, né? Que números podem estar aqui nesse conjunto, né? Do 0 ao 30. Do 0 ao 30, né? Por que do 0 ao 30? Porque ele só pode comprar ou nem 1 quilo, ou 1 quilo, 2 quilos, 1,5 quilo, que nem está ali, né? E aqui a gente ainda não vai falar em contradomínio, vai falar mais na imagem, né? Que são os carinhas que foram flechados lá, digamos assim, né? A imagem, ela é um número, a imagem é no Y, né? A imagem está no Y, ela é forçosamente um número que varia, está aqui, ó, né? Dá uma olhadinha bem aqui, é um número que varia entre 0 e 360, porque se ele não vender nada, não ganha nada, e se ele vender 30 quilos daquele tipo de carne, ele ganha 360 reais. Tá legal? Então aí a gente deu a ideia de domínio e imagem que vai ser construída ao longo do caderno, ao longo do curso inteiro. Vamos para o último exemplo. Vamos lá. E agora um último exemplo, sem uma contextualização. O matemático ele gosta também de estudar os objetos de uma forma contextualizada, mas gosta de estudar também os objetos de uma forma por ela mesma, né? Generalizada. E é o que acontece nesse exemplo. Aqui a gente está tendo uma função, o R em R, né, seria o domínio e o contradomínio. Veja só, domínio são os carinhas que você pode colocar no lugar do X, né? Por exemplo, naquela história lá da carne, você podia colocar no lugar do X lá,
do 0 ao 30. Não pode comprar mais do que 30 quilos. Aqui ele está dizendo que o domínio é os reais, quer dizer, eu posso colocar no lugar do x o número que eu bem quiser, desde que seja real. E o contradomínio também é os reais, né? Quer dizer, no primeiro conjunto aqui tem infinitos números reais, no segundo conjunto infinitos números reais. Tem uma tabelinha aí, né? O que é essa função aí? Essa função, né, se bem que a gente ainda não formalizou a ideia de função, só está mostrando exemplos, uma relação de dependência entre duas grandezas, né? Mais tarde você vai ver que não é só entre duas grandezas. De qualquer maneira, está aqui, né? A função f de x vale menos 2x mais 5. Né? Substituímos o x por 0. Se você substituir o x por 0, menos 2 vezes 0 dá 0, mais 5, 5. O 0 está ligado com 5, que é esse pontinho aqui. Quando x vale 1, menos 2 vezes 1 dá 2, dá menos 2, desculpa, mais 5, 3. Né? Então, 1 está ligado com 3, está aqui. Deu uma retinha assim, né? Você vai falar, Marco, dá sempre uma retinha assim? A gente generalizou, vai escrever lá embaixo, dá uma lidinha. Vamos dar uma lidinha lá. Toda função, gente, ela tem uma carinha, toda função do primeiro grau, que é o que a gente não disse ainda, mas podia falar assim, ó, a função do primeiro grau, ela tem uma cara do tipo assim, ax mais b, né? Lembra, no do salário era 1.000 mais 15x, digamos assim. Né? No do carro era 300 mais 200x. O B valeria 300 e o A valeria 200. No da carne, o A valeria 12 e o B valeria 0, porque era 12x, digamos assim, né? Fazendo uma associação. Nesse caso, o A vale menos 2 e o B vale 5. Né? Para a gente dar uma associada e generalizar a ideia que está sendo construída aos poucos. De qualquer maneira, existem 3 situações possíveis. Vamos olhar as 3 situações possíveis. Primeira delas, o fato do A ser negativo, né? O A é esse carinha aqui, é o menos 2, que é o cara que está aqui, ó, na frente do x. O fato do A ser negativo, como no exemplo dado, faz com que o gráfico tenha a característica mostrada acima, a de uma função decrescente, que é essa função aqui, tá? Esse gráfico assim. Se o A fosse positivo, né, a gente teria a ideia de uma função crescente, que foi o exemplo lá da carne, quanto mais ele compra, mais ele gasta, né, o exemplo do salário, quanto mais horas ele trabalha, mais ele ganha, né, o do carro não serve como, digamos assim, porque não é uma retinha, né, é uma função crescente, cresce ali, mas ela tem uns pontinhos ali em aberto, né? Você não pode colocar no lugar do x alguns números que não sejam inteiros. Né? E na letra C, desculpa, e o último exemplo é, caso A seja nulo, teríamos como gráfico uma reta paralela ao eixo x, o que indicaria uma função constante. Né? Como assim? Por exemplo, assim, f de x igual a menos 3, né? Supõe que a temperatura, né, de uma geladeira, sei lá, de qualquer coisa, seja 3 graus abaixo de 0, constante. Né? Ligou, está lá em menos 3, né? Vamos supor, ligou, passou um tempinho lá, às 10 da noite está em menos 3, às 11 da noite está em menos 3, meia-noite continua menos 3, então a reta é uma reta paralela ao eixo x. Andar de ônibus, por exemplo, se o ônibus está 2,50, andou 1 ponto, 2,50, 2 pontos, 2,50, 3 pontos, 3,50. E aí vai descer também de 2,50, 3,50. Então seria de novo uma função constante, uma reta paralela ao eixo x. Então seria de novo isso acontece quando o A vale 0. Paralela ao eixo x. Isso acontece quando o A vale 0. O que a gente espera? A gente espera que você tenha entendido. Né? O que a gente espera? Que refaça a aula, veja a videoaula de novo, leia o nosso texto, veja de maneira que você fique cada vez mais texto, de maneira que você cada vez mais tranquilo para você. E qualquer coisa, qualquer dúvida, cada vez mais tranquilo para você. E qualquer coisa, qualquer dúvida, um abraço e até a próxima aula. Tá joia? Um abraço e até a próxima aula.